Bem-vindos de volta, pessoal! Durante a maior parte da história da robótica, as habilidades físicas eram inseridas nas máquinas por meio de programação explícita e não por observação. Engenheiros traduziam ações humanas em código e trajetórias de movimento que especificavam exatamente como um robô deveria se mover. Os robôs executavam essas instruções sem interpretação ou adaptação. Essa abordagem funcionava bem em ambientes rigidamente controlados, onde as tarefas nunca mudavam e a variabilidade era tratada como uma condição de erro. À medida que os sistemas robóticos se moviam para ambientes menos estruturados, esse modelo de programação se tornou frágil. Pequenos desvios na posição ou no tempo de um objeto poderiam causar a falha completa da tarefa, porque o robô não tinha um mecanismo que ajustasse o comportamento. A limitação não era o poder de computação. A limitação era a dificuldade de expressar habilidades físicas como instruções fixas de antemão. O movimento humano contém tempo e força que mudam a cada instante. Essas propriedades resistem à tradução direta em instruções estáticas. Essa resistência definiu uma fronteira de longa data entre a capacidade humana e a execução da máquina em ambientes reais. Uma outra classe de sistemas de aprendizado agora aborda essa fronteira, permitindo que robôs adquiram habilidades através da observação, em vez de instruções explícitas. Nesta abordagem, um robô observa um humano realizar uma tarefa e trata o comportamento observado como entrada e não como um simples guia. O sistema não recebe comandos passo a passo ou descrições simbólicas da tarefa que especificam cada movimento. Em vez disso, o sistema captura padrões de como as ações se desenrolam ao longo do tempo e como o humano interage com os objetos. O aprendizado baseado em observação trata o comportamento humano como uma fonte de exemplos e não como uma fonte de regras. Essa mudança tira o fardo da especificação dos programadores e o joga para o sistema de aprendizado. Como resultado, os robôs começam a adquirir comportamentos sem que os engenheiros definam cada movimento, restrição ou condição de resposta de antemão. O aprendizado de habilidades, baseado em observação, depende de mecanismos de sensoriamento e controle que transformam a entrada visual em ação física. Câmeras registram a posição e o movimento de membros humanos e ferramentas durante uma tarefa demonstrada. Sensores de profundidade medem distância e orientação para que o sistema de sensoriamento reconstrua as relações espaciais. Modelos de aprendizagem convertem essas observações em representações internas que alinham o movimento demonstrado com a própria estrutura cinemática do robô. Esse alinhamento conecta o movimento observado à capacidade física. Sistemas de controle geram comandos de motor que acionam juntas e atuadores para reproduzir o comportamento demonstrado dentro dos limites mecânicos. Esse processo permite que um robô tente uma tarefa sem receber programas de movimento explícitos ou definições de restrição. O sistema de aprendizagem melhora a execução da tarefa, alinhando repetidamente o movimento observado com a ação executável. Uma característica fundamental desta abordagem de aprendizado é a capacidade de generalizar a partir de demonstrações limitadas. A programação tradicional exige uma especificação exaustiva para cada variação possível de uma tarefa. O aprendizado baseado em observação, por outro lado, identifica elementos estruturais que permanecem consistentes entre as demonstrações. Quando um humano executa uma tarefa, o sistema registra o movimento relativo e o tempo de contato, em vez de posições fixas. O movimento relativo e o tempo de contato descrevem como as partes se movem em relação umas às outras e quando a interação física ocorre. Essa representação permite que o robô ajuste os caminhos de movimento quando os objetos se movem ou as condições variam. O robô não repete um movimento gravado exatamente. O robô reconstrói a habilidade aplicando as relações aprendidas à situação atual,
mantendo o objetivo original da tarefa. Em sistemas práticos, o aprendizado baseado em observação geralmente combina a entrada visual com a interação física durante a execução. Após observar uma tarefa, o robô tenta o movimento enquanto monitora o feedback de força e posição de sensores a bordo. Esse feedback mostra como o ambiente responde às ações do robô. Desvios entre os resultados esperados e os resultados reais impulsionam o ajuste de parâmetros durante tentativas posteriores. Esse processo de ajuste conecta a observação a mudanças nos comandos do motor ao longo do tempo. O resultado é um ciclo de feedback onde a observação fornece a estrutura inicial da habilidade e a interação física refina a execução. O robô não requer intervenção humana durante este processo de refinamento. Após repetidas tentativas, o sistema de aprendizado estabelece um padrão de movimento estável que alcança o objetivo da tarefa dentro dos limites mecânicos definidos. Vários grupos de pesquisa e equipes de desenvolvimento integraram o aprendizado baseado em observação em plataformas robóticas reais. Movimentos de montagem são aprendidos por braços robóticos através da observação de técnicos por um grupo de pesquisa em robótica sediado em Munique. A detecção visual captura o movimento demonstrado e mapeia esse movimento para a estrutura das juntas do robô sem codificação de tarefa predefinida. Durante a execução, o robô ajusta os ângulos das juntas e as forças dos atuadores para acomodar pequenas diferenças posicionais entre as peças. A programação manual é substituída pela observação neste cenário, enquanto o desempenho repetível da tarefa é preservado em condições variáveis. A capacidade de aprender observando muda a forma como os sistemas robóticos são implantados e mantidos. Tradicionalmente, especialistas são necessários para programar novas tarefas, pois tanto a tarefa quanto a arquitetura de controle devem ser compreendidas. A transferência de habilidades ocorre por demonstração, com aprendizado baseado em observação. A entrada de treinamento é fornecida diretamente pela pessoa que sabe como a tarefa deve ser feita. O tempo de configuração diminui porque as etapas de tradução são reduzidas. A dependência de experiência em programação especializada diminui. O comportamento do robô é atualizado sem reescrever o código quando as tarefas mudam. O processo de implantação se torna mais parecido com treinamento do que com configuração. A aprendizagem baseada em observação muda a forma como o design do hardware e a capacidade do software se relacionam. Robôs construídos para este tipo de aprendizagem priorizam coisas como cobertura de sensores e atuação complacente. Essas escolhas permitem que os robôs gravem demonstrações e tolerem pequenos erros durante seu aprendizado. As demonstrações, graças à boa cobertura de sensores, capturam detalhes suficientes sobre o movimento e a interação. A atuação complacente ajuda a prevenir danos quando as forças de contato mudam durante a execução. Os sensores estão sempre fornecendo feedback sobre essas forças de interação. Os sistemas de controle então pegam os comportamentos que o robô aprendeu e os traduzem em movimentos suaves das juntas, em vez de apenas seguir caminhos rígidos e pré-programados. Todos esses elementos trabalham juntos para permitir a execução orientada pelo aprendizado, em vez de se ater a planos de movimento pré-calculados. Em ambientes de manufatura e logística, o aprendizado baseado em observação permite que robôs executem tarefas antes exclusivas de humanos. Essas tarefas frequentemente envolvem objetos irregulares ou posicionamento inconsistente que desafiam especificações formais. Ao observar trabalhadores humanos, os robôs adquirem estratégias de tarefa que refletem as condições operacionais reais em vez de layouts idealizados. Um grupo de implementação de robótica sediado em Barcelona aplica essa abordagem ao manuseio de objetos mistos, onde a geometria dos itens muda diariamente. Nesses ambientes, a observação substitui extensos conjuntos de regras por padrões de comportamento aprendidos que se adaptam à variação.
O processo de aprendizado não elimina a necessidade de controle de segurança ou de restrições do sistema. Limites físicos e sistemas de prevenção de colisão delimitam o comportamento do robô, restringindo o movimento permitido. A operação permanece dentro desses limites quando o aprendizado baseado em observação é utilizado, em vez de ignorar essas fronteiras. O sistema seleciona ações que se aproximam do comportamento observado, respeitando os limites de força e as restrições de movimento definidos pelo framework de controle. Esse tratamento de restrições mantém o movimento do robô dentro de faixas operacionais seguras. A aquisição de habilidades se integra aos sistemas de controle existentes, em vez de ignorá-los. Uma das razões pelas quais essa capacidade foi mal interpretada em termos de tempo é a suposição de que o aprendizado exige grandes conjuntos de dados rotulados ou ciclos de treinamento extensos. O aprendizado baseado em observação reduz os requisitos de dados ao focar em demonstrações estruturadas que codificam diretamente a estrutura da tarefa. Uma única demonstração pode transmitir relações de tempo e padrões de interação, quando combinada com sensoriamento e representação apropriados. Essa abordagem baseada em demonstração muda a quantidade de dados necessária para iniciar o aprendizado. Outra suposição é que o aprendizado físico deve ocorrer em simulação antes da implantação. Na prática, a observação permite que o aprendizado comece diretamente no ambiente operacional, através da interação real, o que encurta os ciclos de desenvolvimento. À medida que a aprendizagem orientada pela observação se torna mais comum, a fronteira entre a habilidade humana e a execução da máquina continua a diminuir. Capacidades antes dependentes do conhecimento tácito humano são adquiridas por robôs, em vez de regras formais. Essa capacidade não requer inteligência geral ou raciocínio abstrato. Essa capacidade depende de capturar relações físicas incorporadas ao movimento observado e aplicar as relações capturadas durante a execução. O resultado é uma classe de máquinas que aprendem mais rápido e se adaptam com mais facilidade do que os sistemas programados tradicionais. Muito obrigado por assistir. Por favor, dê um like e se inscreva.